novamente juntos para o estudo do livro O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Esta é a tradução da primeira edição francesa, editada por Allan Kardec. Suicídio duplo, por amor e dever. Um jornal de 13 de junho de 1862 contava a seguinte história. Senhorita Palmir, modista, residia com os pais. De aparência encantadora, aliada a um caráter muito amável, era por isso com frequência pedida em casamento. Entre os que lhe aspiravam a mão, sua predileção era pelo Sr. B. Meus amigos, por que os textos não têm o nome da pessoa? Porque tudo isso se passava nos mesmos tempos que Kardec escreveu isso, e essas pessoas seriam constrangidas se vissem publicados os seus nomes. Então é colocado assim apenas a letra do inicial ou qualquer coisa a respeito, certo? Então, entre os que lhe aspiravam a mão, sua predileção era pelo Sr. B, que nutria por ela uma viva paixão. Conquanto também o amasse muito, ela acreditou que devia, por respeito filial, submeter-se ao desejo dos pais, casando-se com o Sr. D, cuja posição social parecia-lhe mais vantajosa que a do rival. Os senhores B e D eram íntimos, ainda que não tivessem entre si qualquer relação de negócios. Viam-se sempre. O amor mútuo de B e de Palmir, transformado agora em senhora D, de forma alguma diminuíra, no entanto. Apesar de esforçarem-se por reprimi-lo, o amor recíproco aumentava na razão direta da própria violência que lhe era imposta. Para tentar extinguir tal sentimento, B decidiu casar-se, desposando uma jovem de eminentes qualidades, fazendo tudo o que lhe foi possível para amá-la. Mas não demorou muito para que B percebesse que esse gesto heróico era-lhe inútil para o curar. Apesar de tudo, durante 4 anos, nem B nem a senhora D faltaram aos seus respectivos deveres. Impossível descrever o que sofreram, porque o Sr. D, que estimava verdadeiramente seu amigo, chamava-o sempre que fosse visitá-lo, e quando B queria retirar-se, era sempre constrangido a ficar. Certo dia, os dois amantes frustrados encontraram-se por uma circunstância fortuita e inesperada, confidenciando um ao outro o sentimento que lhes animava a alma e concordando que a morte era o único remédio para os males que sofriam. Resolveram morrer juntos, levando a cabo o projeto na manhã seguinte, pois o Sr. D estaria ausente de sua casa por grande parte do dia. Após terem feito os últimos preparativos, escreveram longa e comovente carta, explicando que a razão da opção pela morte foi a de não faltar com os deveres conjugais. A carta terminava com um pedido de perdão e a rogativa para ficarem juntos no mesmo túmulo. Quando o Sr. D retornou, encontrou-os asfixiados. Respeitou-lhes os últimos pedidos, permitindo que no cemitério não fossem separados. Tendo o acontecimento sido sugerido à Sociedade de Paris como tema de estudo, um espírito respondeu: os dois amantes que se suicidaram ainda não vos podem responder. Posso vê-los, estão mergulhados na perturbação e aterrorizados pelo sopro da eternidade. A consequência moral da falta cometida os castigará durante encarnações sucessivas. Olhem só. Em que as suas almas separadas hão de buscar-se incessantemente, sofrendo assim o suplício duplo de pressentirem-se e desejarem-se em vão. Cumprida a explicação, ou melhor, cumprida a expiação, eles serão reunidos para sempre no âmago do amor eterno. Daqui a 8 dias, durante a vossa próxima reunião, poderei evocá-los. Atenderão ao vosso chamado, mas sem se avistarem. Uma noite profunda vai escondê-los um do outro por muito tempo. Evocação da mulher. Pode ver o seu amado com quem cometeu suicídio? Não vejo nada, nem mesmo os espíritos que vagueiam comigo no lugar onde estou. Que noite, e que véu espesso sobre meu rosto. Que sensação experimentou ao despertar após a morte? Estranha sensação. Tinha frio e queimava. O gelo percorria minhas veias, o fogo queimava meu rosto.
Uma coisa estranha, uma combinação desconhecida. O gelo e o fogo pareciam consumir-me. Pensei que morreria uma segunda vez. Experimenta qualquer dor física? Todo o meu sofrimento está aqui e aqui. Quer dizer, com aqui e aqui. Aqui em meu cérebro e aqui em meu coração. É provável que, se pudéssemos ver o espírito, o teríamos visto levar a mão à cabeça e ao coração. Pergunta: acredita que permanecerá para sempre nessa situação? Oh, para sempre. Às vezes ouço risos infernais, vozes assustadoras que me gritam essas palavras. Será sempre assim. Pois bem, podemos assegurar-lhe que não será sempre assim. Pelo arrependimento obterás o perdão. Que disseste? Eu não consigo ouvir? Repito-lhe que seus sofrimentos terão um fim, que poderá apressá-lo com o seu arrependimento e que nós a ajudaremos através da prece. Entendi apenas uma palavra, os outros sons indecifráveis. Essa palavra é graça. É sobre graça que quiseste falar? Haveis falado sobre graça, sem dúvida, para a alma que passa ao meu lado, pobre criança que chora e que espera. Uma senhora da sociedade disse que acabava de dirigir a Deus uma prece pela infeliz e que, sem dúvida, foi isso que a sensibilizou. Informou que, de fato, havia mentalmente implorado pela graça de Deus. Pergunta: disse a senhora que se encontra nas trevas, acaso não nos pode ver? Responde ela: é a mim permitido ouvir algumas palavras que pronunciais, mas posso enxergar apenas um crepe negro sobre a qual se desenha, em certos momentos, um rosto que chora. Pergunta: se não vê o seu amado, não lhe sente ao menos a presença por perto, já que ele está aqui? Resposta: ah, não me faleis dele. Devo esquecê-lo por enquanto, se eu quiser que o crepe se apague a imagem que ali vejo projetada. Que imagem é essa? A de um homem que sofre, cuja existência moral sobre a terra destruí por muito tempo. Lendo essa narrativa de início, fica-se disposto a encontrar circunstâncias atenuantes para este caso de suicídio, a considerá-lo mesmo como um ato heróico, porquanto foi provocado pelo sentimento do dever. Vê-se, no entanto, que ele foi julgado de forma diversa e que a pena dos culpados será longa e terrível, por se refugiarem voluntariamente na morte, fugindo da luta. A intenção de não faltar ao dever era nobre, sem dúvida, e será levada em conta mais tarde, mas o verdadeiro mérito teria consistido em resistir ao arrastamento, ao passo que se comportaram como o desertor que foge no momento do perigo. A pena dos dois culpados consistirá, como se vê, em se procurarem durante muito tempo, sem que jamais se encontrem, seja no mundo dos espíritos, seja em outras encarnações terrestres. Momentaneamente, essa pena está agravada pela ideia de que o seu estado atual durará para sempre. Fazendo tal pensamento parte do castigo, não lhe foi permitido ouvir as palavras de esperança que lhe foram dirigidas. Aqueles que possam achar essa pena muito terrível e longa, sobretudo se ela deve acabar somente após muitas encarnações, diremos que sua duração não é absoluta e que dependerá da forma que enfrentarão suas provas futuras, algo em que podem ser ajudados através da prece. Eles serão, como todos os espíritos culpados, os árbitros de seu próprio destino. Não será tal situação, no entanto, ainda melhor que a da nação eterna, sem esperança, à qual eles estariam irrevogavelmente condenados, segundo a doutrina da Igreja, que os vê de tal modo merecedores do inferno eterno, a ponto de recusar-lhes as últimas preces, sem dúvida por considerá-las inúteis? E mais uma vez eu lembro, troquem sempre a palavra castigo por consequência. Não existe castigo. Quem determina o nosso sofrimento somos nós mesmos. É a nossa culpa, e culpa que não resolve nada. Nós precisamos ter entendimento do que fizemos e nos corrigirmos, repararmos o erro que cometemos. O que temos são consequências. Vamos agora ao caso de Luiz e a costureira de calçados. Há 7 ou 8 meses, um sapateiro chamado Luiz G. estava noivo da jovem Vitorine.
costureira de calçados, com a qual deveria casar-se muito em breve, tendo inclusive já sido requerida a publicação do proclama de casamento. Estando a situação nesse pé, os jovens consideraram-se quase já definitivamente unidos, e por economia, o sapateiro vinha diariamente à casa de sua futura esposa fazer suas refeições. Um dia, tendo Luís vindo à casa da costureira para jantar, como costumeiramente fazia, ocorreu uma discussão acerca de uma questão banal, ficando ambos irredutíveis em suas opiniões divergentes, a tal ponto que Luís decidiu abandonar a mesa e sair, jurando não mais retornar. Na manhã seguinte, no entanto, o sapateiro veio pedir perdão. Como se sabe, a noite é boa conselheira. Mas a operária, prevendo talvez após a cena da véspera o que poderia acontecer quando não houvesse mais tempo de voltar atrás, recusou reconciliar-se, sem que protestos, lágrimas ou desespero pudessem convencê-la do contrário. Vários dias passaram-se desde o desentendimento. Luís, esperando que sua amada estivesse mais acessível, decidiu fazer uma última tentativa. Ele chegou e bateu à porta, anunciando a sua presença, mas ela recusou abrir-lhe a porta. O rechaçado infeliz fez-lhe novas súplicas, novos protestos, através da porta, porém nada comoveu a implacável mulher que ele pretendia desposar. Adeus, então, malvada, exclamou o pobre moço. Adeus para sempre. Trata de achar um marido que te ame tanto quanto eu. Ao mesmo tempo, a jovem ouviu uma espécie de gemido abafado, depois um baque como de um corpo deslizando pela porta. Depois tudo voltou ao silêncio. Ela imaginou então que Luís se pudesse à entrada, esperando-a sair. Porém, ela prometeu a si mesma não colocar o pé do lado de fora enquanto ele ali estivesse. Decorrida apenas um quarto de hora, um outro locatário que passava pelo corredor do prédio, conduzindo uma lamparina, soltou um grito e pediu socorro. Logo acorreram os vizinhos e Vitorine, tendo também aberto sua porta, deu um grito de horror ao reconhecer, estendido no chão, pálido e inanimado, o seu noivo. Apressaram-se todos em socorrê-lo, mas logo perceberam ser um esforço inútil, pois ele já deixara de existir. O infeliz jovem havia cavado seu canivete à altura do coração, permanecendo-lhe o instrumento enterrado na ferida do peito. Sociedade Espírita de Paris, agosto de 1858. Então diz ali São Luís. É perguntado a São Luís: a jovem causadora involuntária da morte do seu noivo tem responsabilidade pelo ocorrido? Sim, porque ela não o amava mais. 2. Para evitar a desgraça, deveria desposá-lo, tendo-lhe aversão? Resposta: ela procurava uma ocasião que justificasse separar-se dele. Fez do começo do relacionamento o que teria cedo ou tarde. 3. Assim, sua culpa consiste em ter-lhe permitido nutrir sentimentos que ela não partilhava, o que resultaram na morte do jovem? Sim, é isso, respondeu São Luís. 4. Sua responsabilidade nesse caso deve ser proporcional à falta? Não deve então ser tão grande como se ela tivesse provocado voluntariamente a morte? Responde São Luís: sim, evidentemente. 5. O suicídio de Luís encontraria uma atenuante na loucura em que a posição inflexível de Vitorino o lançou? Responde ele: sim, porque o seu suicídio, que provém do amor, é menos criminoso aos olhos de Deus do que daquele que intenta fugir à vida por covardia. O espírito de Luís G. foi evocado numa outra ocasião, sendo dirigidas as seguintes perguntas: o que pensa da ação que cometeu? Responde ele: Vitorina é uma ingrata. Errei ao matar-me por ela, pois ela não merecia. 2. Ela não o amava então? Diz Luís: não, no começo até imaginou que sim. Iludia-se, no entanto. A cena que lhe fiz abriu-lhe os olhos. Ficou então contente com esse pretexto para livrar-se de mim. E o senhor a amava sinceramente? Eu tinha por ela paixão apenas, eu creio. Se a tivesse amado com um amor puro, não teria desejado causar-lhe um desgosto. 4. Se ela soubesse que o senhor iria realmente se matar, teria persistido na recusa? Não sei, não acredito que ela não é má, mas teria sido infeliz. Melhor para ela que tudo tenha acontecido assim.
5. Chegando à porta de sua noiva, tinha a intenção de matar-se em caso de recusa? Não, eu não pensava nisso. Não acreditava que ela seria tão inflexível. Foi somente ao deparar-me com sua obstinação que uma vertigem apoderou-se de mim. 6. Por que lamenta seu suicídio apenas porque Vitorine não o merecia? É o único sentimento que experimenta? Diz ele, neste momento sim. Encontro-me ainda em grande perturbação. Parece que estou junto à porta, mas tenho outra sensação que não posso definir. Poderá compreendê-la mais tarde? Sim, quando estiver menos perturbado. Cometi um erro. Deveria tê-la deixado em paz. Fui fraco e sofro as consequências disso. A paixão cega o homem, fazendo com que cometa muitas loucuras, e quando já é tarde demais, é o que se dá conta disso. 8. Quais são as consequências de que experimenta, advindas do erro cometido? Errei ao abreviar minha morte. Não devia tê-lo feito. Deveria ter tudo suportado, em vez de morrer antes do tempo. Por isso sou infeliz. Sofro, e ainda ela me faz sofrer. Parece-me ainda estar lá à porta ingrata. Não quero falar dela, não quero mais pensar no assunto. Faz-me muito mal. Adeus. Podemos ver neste caso mais uma prova da justiça que governa a distribuição da culpa, conforme o grau de responsabilidade. Na circunstância presente, a primeira falta pertence à jovem, que alimentou em Luís um amor que não comungava e ao qual não dava valor algum. Cabe a ela a maior parte da responsabilidade. Quanto ao rapaz, já é punido pelo sofrimento que suporta, mas sua pena é leve, porque ele nada mais fez do que ceder a um impulso irrefletido e a um momento de exaltação, em lugar da fria premeditação daqueles que se suicidaram para subtraírem-se às provas da vida. Outro caso. Um ateu. O Sr. J.B.D. era um homem instruído, mas impregnado ao máximo de ideias materialistas, não acreditando em Deus nem em sua alma. A pedido de um de seus parentes, ele foi evocado na Sociedade Espírita de Paris, 2 anos após a sua morte. Depois de evocado, ele disse: Eu sofro, sou um réprobo. Fomos levados a evocá-lo a pedido de seus parentes, que desejam conhecer-lhe a sorte. O senhor poderia dizer-nos se a nossa evocação lhe é agradável ou penosa? Responde ele: penosa. Sua morte foi voluntária? Responde ele: sim. O espírito escreve com extrema dificuldade. A escrita é muito grossa, irregular, tremida, quase ilegível. No início demonstra grande irritação. Quebra o lápis, rasga o papel. 4. Acalme-se, pois todos pediremos a Deus pelo Senhor. Sou forçado a crer em Deus. Que motivo pode tê-lo levado ao suicídio? O tédio de uma vida sem esperança. Concebe-se suicídio quando a vida é sem esperança, procurando-se então escapar do sofrimento a qualquer preço. Com o Espiritismo, em contrapartida, o futuro descortina-se à nossa frente, justificando a esperança e fazendo, portanto, que o suicídio não tenha mais razão de ser. Mais ainda, reconhece-se que pelo suicídio escapa-se de um mal para cair num outro, que é 100 vezes pior. Eis porque o Espiritismo já afastou tantas vítimas de uma morte voluntária. São muitos culpados aqueles que se esforçam em acreditar através de sofismas científicos e supostamente em nome da razão, nessa ideia desesperadora, fonte de tantos males e crimes que a tudo acaba com a vida. Serão responsáveis não só pelos seus próprios erros, mas por todos os males que tenha causado. Aí eles voltam a falar com o rapaz. 6ª questão. Quis o Senhor escapar das vicissitudes da vida? Adiantou-lhe algumas coisas sua decisão? Encontra-se mais feliz agora? Por que o nada não existe? Ele questiona. Poderia descrever-me sua situação atual da melhor forma possível? Responde ele: sofro por ser obrigado a acreditar em tudo o que eu negava. Minha alma está como num braseiro terrivelmente atormentada. E de onde vinham as ideias materialistas que tinha em vida? Em uma outra existência que eu havia sido mal. Então meu espírito foi condenado a sofrer do tormento da incerteza em minha última existência. Acabei suicidando-me.
Agora os ensinamentos. Temos aqui vários ensinamentos. Muitas vezes perguntamos-nos como pode haver materialistas, uma vez que, já tendo passado pelo mundo espiritual, todos deveriam ter a intuição deste último. Ora, é precisamente tal intuição que é vedada a certos espíritos que se mantiveram orgulhosos, não se sentindo arrependidos pelas faltas. Sua prova consiste em adquirir, durante a vida terrestre e por meio da própria razão, a certeza da existência de Deus e da vida futura que eles têm incessantemente sob os olhos. Muitas vezes, porém, a presunção de nada admitir acima de si mesmos ainda os domina. E disso sofrem a punição de que, domando o próprio orgulho, rendem-se, enfim, à evidência. Nona questão. Quando se afogou o que imaginava que fosse acontecer, que reflexões fez o senhor naquele momento? Respondi-lhe nenhuma. Imaginava que me sobreviesse o nada. Vi depois que, por não ter aceitado toda a minha punição, ainda sofreria muito. 10ª questão. Agora já está convencido da existência de Deus, da alma e da vida futura? Respondi-lhe, pobre de mim, isso apenas me atormenta ainda mais. Voltou a ver seu irmão? Ah, não. Por quê? Para que misturar nossos sofrimentos? Nos separamos-nos na desgraça e reunimos-nos na felicidade. Ficaria feliz em tornar a ver seu irmão, cuja presença ao seu lado poderíamos solicitar? Não, não sou digno disso. Por que não quer que o chamemos? Também ele não é feliz? Tem medo de vê-lo, mas não faria isso um bem ao senhor? Não, mais tarde. Deseja que falemos algo aos seus parentes? Que orem por mim. Parece-nos que nos meios que frequentava, algumas pessoas partilham das mesmas opiniões que o senhor esposava quando vivo. Teria algo a dizer-lhes a esse respeito? Ah, que infelizes! Pudessem eles crer na vida além túmulo, é o que lhes posso desejar de melhor. Se soubessem da minha triste situação, haveriam de refletir muito. Evocação do irmão suicida, mesmo possuindo as mesmas ideias, não cometera suicídio. Ainda que infeliz, está calmo e sua escrita é clara e legível. Quer dizer, esse irmão não cometeu suicídio, é um outro caso. Depois de evocado, ele responde: possa o quadro de nossos sofrimentos ser uma útil lição para todos vós, convencendo-vos de que uma outra vida existe em que se expiam as faltas e a incredulidade. Questão 19. O senhor e seu irmão, que acabamos de evocar, veem um ao outro? Respondi-lhe não, pois ele foge de mim. Agora dizem os nossos instrutores. Poderíamos perguntar como os espíritos podem fugir uns dos outros no mundo espiritual, onde não há obstáculos materiais ou refúgios ocultos à visão? Neste mundo, tudo é relativo conforme a natureza fluídica dos seres que o habitam. Apenas os espíritos superiores têm percepção ilimitada, ao passo que ela é restrita no caso de espíritos inferiores, para os quais obstáculos fluídicos têm o mesmo efeito de obstáculos materiais. Os espíritos ocultam-se à visão uns dos outros pela própria vontade que atua sobre o perispírito e sobre os fluidos ambientes. Mas a providência, cuidando de cada indivíduo como um filho, faculta-lhes ou nega-lhes tal capacidade conforme as disposições morais de cada um, o que representa, de acordo com as circunstâncias, uma punição ou uma recompensa. Questão número 20. Encontra-se o senhor mais calmo que o seu irmão? Poderia dar-nos uma descrição mais precisa dos seus sofrimentos? Não sofreis na terra com o vosso amor próprio, com o vosso orgulho, quando sois obrigado a reconhecer os próprios erros? Vosso espírito não se revolta ante o pensamento que vos humilhardes diante daqueles que vos demonstra que estáis errado? Pois bem, podeis conceber o quanto sofre um espírito que durante toda a existência convenceu-se de que após a sua existência viria o nada e que ele estava certo e todos ao redor errados? Subitamente, então, depara-se com a esmagadora verdade, sentindo-se aniquilado, humilhado? A isso vem juntar-se o remorso de haver esquecido, por tanto tempo, a existência de um Deus tão bom e indulgente.
Sua situação é insuportável, não encontra calma ou repouso, pois somente encontrará um pouco de tranquilidade no momento em que a santa graça, ou seja, o amor de Deus, vier tocá-lo. Porque o orgulho apodera-se de tal forma de nosso pobre espírito a ponto de envolvê-lo integralmente, sendo necessário muito tempo para nos livrarmos desse manto fatal. Somente a prece de nossos irmãos pode ajudar-nos a dele nos libertar. Questão 21. Refere-se o Senhor aos seus irmãos vivos ou espíritos? De ambos. Questão 22. Enquanto falávamos com seu irmão, uma pessoa aqui presente orou por ele. Foi útil a ele essa oração? Responde: ela não se perderá. Se agora recusa a graça, há de ser-lhe útil quando estiver em condições de recorrer a essa divina panaceia. Agora nos fala o nosso orientador. Vemos aqui outro gênero de castigo, mas que não é o mesmo para todos os incrédulos. Este espírito, independente do sofrimento, tem sua punição na necessidade de reconhecer as verdades que havia rejeitado em vida. Suas ideias atuais denotam um certo progresso em comparação a de outros espíritos que persistem na negação de Deus. Já é alguma coisa admitir o próprio erro, uma semente de humildade. É provável que a sua próxima encarnação, a incredulidade dê lugar a um sentimento inato da fé. Tendo sido transmitido o resultado dessas duas evocações à pessoa que as havia solicitado, dela recebemos a seguinte resposta: não pode o senhor imaginar o grande bem produzido pela evocação de meu sogro e de meu tio. Pudemos reconhecê-los perfeitamente. A grafia do primeiro, principalmente, é de uma semelhança evidente com a que ele tinha quando vivo, quanto mais que, durante os últimos meses que passou conosco, ela era tremida e indecifrável. Nela encontra-se a mesma forma das hastes, da assinatura e de certas letras. Quanto às palavras, às expressões e ao estilo, é ainda mais impressionante. Para nós, a analogia é perfeita, com a diferença de que agora ele está mais esclarecido sobre Deus, a existência da alma, a eternidade que antes negava de forma categórica. Estamos, portanto, perfeitamente convencidos de sua identidade. Deus será glorificado com a nossa crença ainda mais firme no Espiritismo. E nossos irmãos, espíritos encarnados, hão de tornar-se melhores. A identidade de meu tio não é menos evidente, com a diferença significativa do ateu para o crente. Nós reconhecemos seu caráter, seu estilo, seu fraseado. Uma palavra principalmente chamou-nos a atenção: panaceia. Era sua palavra habitual, pois que repetia a todos a todo instante. Apresentei as duas evocações a várias pessoas, que também ficaram impressionadas com a sua veracidade. Mas os incrédulos, aqueles que partilham das opiniões dos meus dois parentes, queriam respostas ainda mais categóricas. Exigiram, por exemplo, que o Sr. D dissesse com precisão o local onde foi enterrado, onde se afogou, como foi tirado dali, etc., para que se satisfaçam e convençam. O senhor poderia evocá-lo novamente e, em caso afirmativo, se possível, perguntar-lhe onde e como cometeu o suicídio, quanto tempo permaneceu submerso, onde o seu corpo foi encontrado, onde foi enterrado e se as exéquias tiveram um caráter civil ou religioso. Peço-lhe a bondade, caro senhor, que faça com que dê respostas categóricas a essas perguntas, pois são essenciais para aqueles que ainda duvidam. Estou convencido do bem imenso que isso produzirá. Farei com que chegue essa carta às mãos amanhã, sexta-feira, a fim de que seja possível fazer a evocação na sessão da sociedade que acontecerá nesse dia. Reproduzimos essa carta pela confirmação das identidades que traz. Abaixo incluímos nossa resposta para conhecimento das pessoas que não estão familiarizadas com as comunicações de além-túmulo. Diz a lei: as perguntas que nos solicitou fazer em nova evocação do espírito de seu sogro são, sem dúvida, movidas por uma louvável intenção, qual seja de convencer os incrédulos, porquanto o Senhor não ocorre sentimento algum de dúvida ou curiosidade. Mas um conhecimento mais perfeito da ciência espírita faria entender que tais perguntas seriam supérfluas. Primeiramente, ao pedir-me que faça a seu parente fornecer respostas categóricas, certamente o faz por não saber que não se governam os espíritos pela nossa vontade, pois eles respondem quando querem, como querem e muitas vezes como podem. Sua liberdade de ação ainda é maior
do que quando estão encarnados e têm mais meios de escapar ao constrangimento moral que se queira exercer sobre eles. As melhores provas de identidade são as que dão espontaneamente, de própria vontade, ou as que surgem nas circunstâncias. É, na maior parte das vezes, em que vão se buscar obtê-las. Seu parente provou-lhe a identidade, conforme disse, de uma forma inegável. Portanto, é mais provável que ele se recuse a responder às perguntas que, com justiça, poderia encarar como supérfluas e feitas para satisfazer a curiosidade de pessoas que lhe são indiferentes. Ele poderia responder, como muitas vezes o têm feito outros espíritos em casos semelhantes. Por que me perguntar sobre coisas que já conhece? Eu até acrescentaria que o estado de perturbação e de sofrimento em que ele se encontra deve fazer com que lhe sejam mais dolorosas as indagações desse gênero, pois seria exatamente como se quiséssemos obrigar um doente com dificuldade de pensar e falar a contar-lhes detalhes de sua vida. Certamente isso seria faltar com o respeito devido à sua situação. Quanto ao resultado que almeja, ele seria nulo, tenha certeza. As provas da identidade que foram fornecidas são mais valiosas por serem espontâneas, sem que se pudesse delas saber algo de antemão. Seus incrédulos não estão satisfeitos com isso, eles não o ficarão mais, talvez fiquem de fato menos ainda, com perguntas definidas de antemão que suscitariam a suspeita de conveniência, ou melhor, de conivência. Há pessoas a quem nada pode convencer. Se vissem com os próprios olhos o seu parente em pessoa, diriam que eram vítimas de uma alucinação. 2 palavras ainda, Senhor, sobre o pedido que me fez para realizar a evocação no mesmo dia em que recebesse sua carta. As evocações não se fazem assim, a nosso bel prazer. Os espíritos nem sempre respondem ao nosso apelo. Para isso é preciso que eles possam ou queiram fazê-lo. É necessário, além disso, um médio que lhe seja apropriado e que tenha a aptidão especial necessária, que esse médium esteja disponível em um determinado momento, que o meio seja simpático ao espírito e etc. São circunstâncias que não estão sempre presentes, sendo importante conhecê-las quando se quer fazer uma coisa com seriedade. Meus amigos, certas pessoas não acreditam nem que se prove, não é verdade? Mas nós estudamos e estudando aprendemos. Por hoje ficamos por aqui, aguardo todos na sequência de nossos estudos. Abraços!